Luana sempre foi uma mulher de coração bom. Trabalhava muito, ajudava quem podia e, mesmo com as dificuldades, acreditava que Deus tinha um plano para ela. Mas, nos últimos meses, tudo parecia desabar. O emprego que ela tanto lutou para conseguir, perdeu. O relacionamento que ela acreditava ser para a vida inteira acabou sem explicação. E, para completar, uma amiga, que ela considerava como irmã, a decepcionou profundamente. No meio de tudo isso, Luana começou a questionar. Deus, por quê? Eu só tento fazer o bem. Por que tudo está dando errado para mim? Ela chorava sozinha à noite, tentando entender o sentido de tanta dor. Mas o que Luana não sabia é que Deus estava livrando ela de algo que ela não podia ver naquele momento. Na empresa onde trabalhava, dias depois da demissão, saiu uma grande investigação. Pessoas foram presas, outras perderam tudo. Se ela tivesse continuado lá, teria sido envolvida injustamente. Aquele relacionamento que terminou de repente, o tempo mostrou que a pessoa estava traindo e usando Luana apenas por interesse. E aquela amiga que virou as costas, foi justamente ela quem, sem querer, a fez buscar mais a presença de Deus. E através dessa dor, Luana voltou a orar com o coração quebrantado. Só que, na época, ela não via nada disso. Tudo parecia perda. Tudo parecia castigo. Ela só dizia, Deus, eu não entendo o teu silêncio, mas, por favor, não me deixa desistir. E Deus, em silêncio, trabalhava nos bastidores da vida dela, preparando algo muito maior, um novo começo e um testemunho que ela jamais imaginaria viver. Os dias foram passando e, aos poucos, Luana foi aprendendo a confiar, mesmo sem entender. Ela começou a acordar todos os dias e dizer em oração, Senhor, eu não vejo o caminho, mas eu sei que Tu estás comigo. Foi nesse tempo de silêncio, de solidão e lágrimas, que Deus começou a moldar o coração dela. Luana aprendeu a ficar em paz sozinha, aprendeu a ouvir a voz de Deus nos detalhes, no pôr do sol, no versículo que aparecia bem na hora certa, numa palavra que parecia ter sido escrita só para ela. E o tempo foi mostrando o quanto o livramento de Deus é perfeito. Um dia, Luana recebeu uma ligação inesperada. Uma amiga de infância, que ela não via há anos, a convidou para ajudar num projeto social da igreja. Ela aceitou, meio sem saber o que esperar. E quando chegou lá, algo dentro dela despertou. Pela primeira vez em muito tempo, Luana sentiu paz. Ela percebeu que aquele lugar simples, com pessoas cheias de fé, estava curando as feridas que o mundo deixou. Foi ali que ela entendeu. Tudo o que Deus tirou não foi para punir, foi para proteger. Tudo o que desabou não foi o fim, foi o recomeço que ela precisava. O coração de Luana começou a se encher de esperança novamente. Ela ainda não sabia o que Deus estava preparando, mas sentia que algo grande estava vindo. E no fundo, bem no fundo, ela começou a agradecer pelas perdas, porque agora ela percebia que, se não tivesse passado por tudo aquilo, nunca teria se aproximado tanto de Deus. Mas o plano do Senhor ainda não estava completo. O que Luana não sabia é que, bem perto dali, Deus estava abrindo uma porta que mudaria completamente a sua história. Alguns meses se passaram desde que Luana começou a ajudar no projeto social. Ela não ganhava nada por isso, pelo contrário, às vezes tirava do pouco que tinha para ajudar os outros. Mas cada vez que via um sorriso, uma vida sendo restaurada, ela sentia algo que dinheiro nenhum podia comprar: propósito. Foi então que, um dia, durante um dos eventos da igreja, apareceu uma mulher observando o trabalho de Luana com atenção. Ela se apresentou como Doutora Helena, uma empresária que mantinha uma fundação voltada para projetos sociais e educação. Impressionada com o jeito de Luana, a dedicação, o amor com que ela fazia tudo,
Doutora Helena a chamou para conversar. Você já pensou em coordenar algo maior? Acha que Deus te deu um dom especial para cuidar de pessoas. Luana ficou surpresa. Ela não tinha formação na área, só vontade de ajudar. Mas aquela conversa despertou algo dentro dela. Poucos dias depois, doutora Helena entrou em contato novamente. Ela abriu uma vaga na fundação, uma oportunidade para Luana trabalhar oficialmente com o que amava fazer, transformar vidas. Era algo que Luana jamais teria sonhado antes. O que começou como voluntariado, Deus estava transformando numa missão profissional. E sabe o que foi mais lindo? O salário era exatamente o valor que Luana havia pedido em oração meses atrás, quando perdeu o antigo emprego. Mas na época, ela achou impossível. Hoje, ela via. Deus não disse não. Ele só disse, espera. A fundação cresceu. Luana se tornou uma referência em projetos sociais, ajudando mães solteiras, jovens carentes e famílias que precisavam recomeçar, exatamente como ela precisou um dia. E entre reuniões, sorrisos e testemunhos, Luana começou a perceber que Deus nunca havia deixado. Ele só estava escrevendo a história dela de um jeito diferente. Aquele tempo de portas fechadas era Deus desviando ela do caminho errado para colocá-la no propósito certo. Mas o que Luana ainda não sabia é que o plano de Deus ia muito além da profissão, porque enquanto ela se dedicava ao chamado, Deus estava preparando algo que tocaria o coração dela de uma forma ainda mais profunda. Os meses passaram e Luana já não era mais a mesma mulher. A dor que antes pesava no peito agora se transformava em fé. O vazio que a acompanhava nas madrugadas se encheu da presença de Deus. Ela acordava todos os dias com gratidão no coração e mesmo nos dias difíceis aprendeu a dizer: se Deus permitiu, é porque tem um propósito. Mas o agir de Deus ainda estava só começando. Certa tarde, enquanto organizava uma palestra na fundação, Luana conheceu Rafael, um voluntário novo recém-chegado da capital. Ele era simples, sorridente e tinha uma paz que chamava a atenção. Enquanto todos se preocupavam com detalhes, ele só dizia: calma, Luana, tudo vai dar certo. Deus está no controle. Essas palavras pareciam ecoar no coração dela. E pela primeira vez em muito tempo, Luana sentiu algo diferente. Não era paixão, era conexão espiritual. Rafael também tinha passado por perdas, lutas e decepções, mas falava delas com gratidão, porque entendia que tudo que viveu o aproximou de Deus. Conforme o tempo passava, eles começaram a trabalhar juntos nos projetos, e entre uma conversa e outra, descobriram que tinham o mesmo propósito: servir, amar e curar vidas através da fé. Luana olhava para trás e se emocionava. Tudo que ela perdeu, tudo que doeu, todas as portas que se fecharam, agora faziam sentido. Se ela não tivesse sido demitida, se não tivesse chorado sozinha, nunca teria conhecido o lugar onde Deus a usaria como um instrumento e jamais teria cruzado o caminho de alguém que entendia o amor de Deus da mesma forma que ela. Mas o mais bonito é que, mesmo com o coração florescendo de novo, Luana não corria atrás das promessas. Ela esperava no tempo de Deus, e esse tempo estava prestes a revelar algo ainda maior. Porque o que Deus começou na vida de Luana ainda não estava completo. Os dias na fundação se tornaram cada vez mais intensos. Luana agora era conhecida por transformar vidas com amor e fé. Pessoas que chegavam quebradas encontravam em suas palavras o consolo que só Deus podia dar. E ela sabia, não era ela quem falava, era Deus usando sua voz. Um dia, durante um grande evento da fundação, Luana foi chamada para dar um testemunho. O salão estava cheio, câmeras ligadas, pessoas emocionadas. Ela respirou fundo e começou. Eu achava que Deus tinha se calado comigo, que Ele não me via, mas hoje eu entendo que Ele estava me livrando. Tudo que eu perdi foi Deus dizendo: filha, esse não é o teu lugar, eu tenho algo maior. Enquanto falava, lágrimas escorriam, não de dor, mas de gratidão. E lá no fundo da plateia, Rafael observava com um sorriso leve, sabendo que estava vendo um milagre em forma de mulher.
Depois desse dia, o nome de Luana se espalhou. Empresas começaram a apoiar os projetos dela, portas se abriram, convites surgiram, mas nada a desviava da essência. Ela sempre dizia: a glória é de Deus, porque foi Ele quem escreveu essa história. E foi justamente nesse tempo de crescimento que Deus cumpriu outra promessa. Rafael, com o coração cheio de paz, se aproximou e disse: Luana, quando oro, Deus me mostra você ao meu lado, não apenas nos projetos, mas na vida. Acredito que Ele uniu nossos propósitos para algo maior. Ela ficou em silêncio, sentindo o coração bater diferente. Não era emoção passageira, era confirmação. Tudo o que ela havia sonhado um dia, Deus estava entregando de forma pura, no tempo certo e com um propósito verdadeiro. Mas antes de qualquer decisão, Luana foi orar. Ela ajoelhou no quarto e disse: Senhor, se for teu plano, confirma. Não quero viver pela emoção, quero viver pela tua direção. E naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu com o coração completamente em paz, porque entendeu que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz do impossível o nosso testemunho. Na manhã seguinte, Luana recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era de uma emissora de TV cristã, que havia ouvido falar do trabalho dela na fundação. Eles queriam gravar um documentário contando a história de superação e fé de Luana, para inspirar outras pessoas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber o que dizer. Lembrou das noites em claro, dos choros escondidos, das orações que pareciam não ser ouvidas. E agora, Deus a estava colocando no lugar de honra, não para exaltar ela, mas para exaltar o nome dele através dela. Quando o documentário foi ao ar, milhares de pessoas começaram a enviar mensagens dizendo que a história de Luana havia renovado a fé delas. Mulheres que queriam desistir voltaram a orar. Homens que haviam perdido tudo decidiram recomeçar. Famílias se reconciliaram. E Luana chorou, mas agora eram lágrimas de propósito realizado. Ela entendeu, de uma vez por todas, que tudo o que doeu foi o caminho que Deus usou para levá-la até ali. E Deus ainda tinha mais. A fundação recebeu apoio internacional e Luana foi convidada para representar o projeto fora do país. Um sono que ela nunca teve coragem de pedir, mas que Deus já tinha preparado lá atrás, quando tudo parecia desabar. Na despedida, antes da viagem, Rafael segurou as mãos dela e disse: Tá vendo, Luana? Deus não atrasou nada. Ele só te preparou para viver tudo no tempo certo. Ela sorriu com o olhar cheio de gratidão e respondeu: Hoje eu entendo. Se as portas não tivessem se fechado, eu nunca teria conhecido o verdadeiro propósito. Nada foi por acaso. Tudo foi Deus. E naquele dia, antes de embarcar, ela escreveu num bilhete e deixou sobre a mesa da fundação: Se você está passando pelo vale, não desista. Deus não esqueceu de você. O que hoje parece perda, amanhã será o seu testemunho. Confie, porque tudo tem um propósito e nada é por acaso. E assim a história de Luana se tornou mais do que um testemunho. Virou um relembrete vivo de que o silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Porque quando Ele entra com providência, até o que parecia o fim se transforma num novo começo. E assim como aconteceu na vida de Luana, Deus também tem um propósito na sua vida. Talvez hoje você não entenda o motivo de tanta luta, de tantas portas fechadas, de tantas lágrimas silenciosas. Mas o que parece o fim pode ser Deus te livrando para te conduzir ao teu verdadeiro destino. Às vezes Ele permite a dor para te proteger. Às vezes Ele te tira de um lugar para te colocar onde você sempre deveria estar. E no tempo certo, Ele vai te mostrar que tudo cooperou para o seu bem. Então, se essa palavra falou com você, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar juntos, porque Deus ainda realiza sonhos e transforma histórias. Escreve aí o nome da pessoa que precisa de uma resposta ou o motivo da tua oração. Nós vamos unir a nossa fé e eu creio que Deus vai agir. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus ainda está no controle. Porque quando você espalha a palavra,
o céu se move a teu favor. E nunca se esqueça, meu anjinho, tudo tem um propósito, nada é por acaso. O que hoje te faz chorar, amanhã vai te fazer agradecer.